Iniciar a gravação. Então, muito bem, boa noite a todos e todas oficialmente. Peço desculpas pelo pequeno imbróglio. A gente, dependendo das tecnologias, às vezes tem esse problema, mas espero que vocês todas e todos estejam bem. É muito bom revê-los e revê-las nessa condição, ainda que no formato online, mas estamos aqui dando mais um passo nessa formação aqui nesse curso de especialização em educação física escolar, e que neste momento estamos no início do módulo 3, na qual abrimos os trabalhos com essa disciplina, né, que se chama Temas da Cultura Corporal Emergentes, e que nós centraremos em duas atividades corporais: as lutas, artes, caminhos marciais e lutas esportivizadas. A gente vai falar sobre essas terminologias também. E na segunda parte da disciplina, iremos tratar das práticas corporais de aventura. Então, esse módulo 3 vai ter uma característica bastante importante, porque, primeiro, é um módulo em que nós estamos encaminhando para a finalização do curso. Então, teremos disciplinas voltadas para as metodologias de ensino das atividades corporais de uma forma geral, como também nós teremos momentos para podermos tratar de forma um pouco mais diretiva a constituição do trabalho final de curso. Então, nesse módulo 3, já foi organizado um calendário para depois nós disponibilizarmos a vocês, né, em que conterá as informações acerca dessa disciplina, do funcionamento da chamada disciplina Seminário Pedagógico, que ela percorrerá todo esse módulo 3, que serão momentos importantes para tratarmos da organização do trabalho final, do TCC, do trabalho final de curso, trabalho de conclusão de curso. E em janeiro, pois nós estamos funcionando ainda dentro desse calendário um tanto quanto atribulado por conta dos resultados da pandemia, inclusive, nós teremos outras atividades, outras disciplinas que irão acontecer. Então, nesse sentido, nós temos aqui hoje, né, quer dizer, não somente hoje, na semana passada a gente já iniciou as atividades, mas agora aqui, para podermos tratar de forma um pouco mais direcionada as questões relacionadas ao temas da cultura corporal, mais especificamente das lutas, artes, caminhos marciais, lutas esportivizadas. Então, dentro desse panorama, né, temos de estar bastante atentas e atentos quanto a esses encaminhamentos que colocaremos para vocês posteriormente, haja visto que o nosso prazo para a finalização dessa especialização já está se encerrando, e aí precisamos já começar, ou, no caso, como já conversei com alguns estudantes que já estão procurando professoras e professores para poder pensar em seus projetos de TCC, né, já dou essa sugestão bastante forte para que vocês não deixem para pensar já na última hora, mas que aproveitemos esse módulo 3 para podermos tratar dessas questões também. Então, na atividade de hoje, a intenção nossa é abrir o assunto em torno de uma atividade corporal que, historicamente, ela pertence ao conhecimento da educação física na escola, mas que ela sempre passou, ou quase sempre passou, por dificuldades em relação ao seu trato. As lutas corporais, artes, caminhos marciais, é um dos conteúdos pertencentes ao conhecimento da educação física, que as pesquisas têm apontado uma enorme dificuldade de professoras e professores para tratar deste conteúdo no processo de ensino na escola. E aí, diante disso, nós temos outras reflexões para puxar, como, por exemplo, uma dessas dificuldades está relacionada ao processo inicial de formação, em que esta disciplina e este conteúdo não se fazia presente no processo de formação da graduação inicial. Só para tomar exemplo,
a disciplina de lutas aqui, que nós chamamos de Fundamentos Socioculturais das Lutas na Educação Física, ela é uma disciplina que no currículo da Faculdade de Educação Física e Dança só veio a acontecer a partir dos anos de 2000, mais especificamente no ano de 2007, em que se teve a primeira experiência. Outras faculdades organizavam disciplinas, a exemplo daquela que eu formei, que é a Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás, que hoje é pertencente à Universidade Estadual de Goiás. Era uma disciplina que nós tínhamos na grade curricular, eu me formei nos anos 2000, mas que ela, no caso específico, tinha uma divisão em que era trato com judô e trato com a capoeira. Não sei se ainda tem algum estudante que veio dessa universidade, acredito que aqui alguns estejam assistindo a aula, pode confirmar se mantém nessa estrutura ou se teve alguma alteração. No caso, pensando essa experiência que eu tive na minha formação, a disciplina não tinha tanto rigor para tratar das questões didático-pedagógicas do conteúdo lutas, das artes marciais. Então, os professores envolvidos nos colocavam a realizar experiências de uma iniciação no judô, num primeiro momento, e de uma iniciação na capoeira. Então, essa discussão que aí eu estou puxando esse elemento para a gente trazer para o nosso objetivo desse curso e desse momento, dessa entrada com essa disciplina. O nosso objetivo, ainda mais por nós tratarmos de questões de uma atividade corporal que tem suas dificuldades no trato, no seu trato, só um minutinho, a intenção nossa aqui é propiciar um debate e apontamentos para possíveis tratos com esse conteúdo na educação física escolar. Obviamente, dos anos 2000 para cá, nós já temos um grande número de produções que têm feito essas aproximações. Diria que, primeiramente, houve um conjunto de disciplinas que fizeram a problematização sobre a presença do conteúdo, mas a partir dos anos 2010, eu diria, para cá, começou a surgir proposições um pouco mais adensadas acerca dessa organização pedagógica. E aí eu estou falando dessas experiências um pouco no cenário nacional, que ficaram um pouco mais conhecidas e conhecidos, não desmerecendo aquelas que já vinham sendo materializadas. Cito, por exemplo, um colega nosso aqui de Goiás que desenvolveu uma proposta de ensino de judô a partir de uma aproximação com uma abordagem de ensino da educação física. E isso lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, nesse sentido, nós temos essas questões para nos preocupar, pois, em grande parte, essa aproximação e esse contato inicial na formação dos professores e professoras em educação física com este conteúdo, acabam que as disciplinas elas são organizadas e formatadas de uma forma de tratar de experiências na atividade corporal e que, em certa medida, pode aligeirar ou não fazer as pontes necessárias com aquilo que a gente quer trazer para a discussão e reflexão sobre o trato didático-pedagógico desse conteúdo na escola. Dito isso, eu andei lendo algumas dos memoriais de vocês, justamente porque a ideia do memorial na primeira semana, para poder ter uma noção um pouco mais sobre essa questão, de quais foram as aproximações que vocês tiveram na formação inicial, na graduação, com este conteúdo. Obviamente, eu estou centrando aqui na questão dessa aproximação inicial, não desmerecendo as experiências que vocês fizeram por uma outra formação, essa que está relacionada a se tornarem praticantes de uma determinada modalidade ou de um conjunto de modalidades. E que alguns apontamentos, até onde eu pude ler, as experiências foram mínimas. E geralmente localizado naquelas primeiras fases da infância. Quando eu tinha 7 anos, o meu pai me colocou para treinar judô. Mais ou menos nesse sentido que eu observei alguns dos relatos. Então veja bem, isso nos traz também um elemento para pensarmos o aspecto da formação inicial para professor de educação física, que lida com um conjunto de atividades corporais
diversificado, né, que forma a cultura corporal, e ao mesmo tempo a gente entra nessa tensão com um processo de formação que é exterior à educação física. Afinal de contas, partindo do meu exemplo, eu treino artes marciais já tem quase 25 anos. E quem treinou, ou quem já treina, ou quem ainda treina, sabe que é um processo de formação que pode levar décadas, a vida inteira. A título de exemplo, para vocês atingir talvez o maior grau de graduação em determinadas modalidades, você vai atingir somente quando tiver com 60, 70 anos de idade, porque é um próprio percurso de formação. Dirão alguns autores que estudam as práticas marciais que coloca de uma forma similar, utiliza o conceito de ser uma formação uma formação de uma escola de ofício, a semelhança de uma formação que existia em determinadas funções exercidas por trabalhadores e trabalhadoras que se formavam, que tinham um processo educativo e se formavam naquela especificidade, naquela especialização. Então, o carpinteiro que se formava para ser carpinteiro e adotava todo o processo de conhecimento na ordem do trabalho em ser carpinteiro. Esses autores, aí eu vou citar o nome dele, um deles é o Alexandre Janota do Trigo, vai trazer essa figura do ofício como para ser pensada na formação nas artes marciais, que envolve práticas que podem levar, inclusive, a vida inteira. Então nós temos na formação inicial essa tensão de algo que funciona, que foi elaborada, sistematizada de uma forma autônoma, a educação física, mas que em um determinado momento da história da constituição da área, nós temos ela sendo tratada como um dos conteúdos, componentes do nosso conhecimento a ser tratado na escola. E nessa tensão, nós temos esse exemplo na formação inicial, em que se tem as disciplinas que deveriam buscar realizar estas pontes ou aproximações, que por muitas das vezes essas aproximações não foram realizadas. E aí o objetivo dessa especialização vai ser, nesses 4 conjuntos de semana que temos, gerar o maior número de aproximações possíveis para que vocês reflitam, pensem e, quem sabe, incorporem enquanto possibilidades de trabalhar na sua experiência profissional. Espero que isso esteja claro, né? E ainda mais que a gente não vai ter a dimensão da experiência corporal em si. Nesse formato a gente não terá. Adoraria, inclusive, levar vocês para o tatame aqui da universidade para poder fazer um conjunto de atividades de uma proposição de organização de conteúdos que vem de algumas fontes. A primeira fonte é a minha própria experiência profissional enquanto professor de educação física. Eu fui na escola, na rede municipal de educação, mas também em outros espaços que atuei. Atuei em colônia de férias, atuei em escola estadual, em que este conteúdo sempre busquei tematizar, trabalhar. Mas a maior experiência vem realmente daquele momento em que fui professor na escola. E aí, nessa ocasião, sendo professor na rede municipal, organizei a partir do conjunto de elementos que eu tenho na minha formação pessoal, mas também aproximando com o conjunto de elementos que veio dessa formação profissional, dessa formação em educação física, em especial estando bastante atento e atenta ao meu trabalho enquanto professor na escola, e que para isso o próprio conhecimento na área, né, nos trouxe abordagens para se tratar os conteúdos na educação física. Então eu aproveitei esse espaço de experiência profissional para poder realizar trabalhos e aproximações desses dois universos. Um outro momento também dessa aproximação está se dando agora, diante a ser professor nessas disciplinas de fundamentos teóricos, metodológicos da luta, ou de fundamentos socioculturais das lutas na educação física, como também de uma experiência de estágio que a gente está inaugurando nesse currículo atual, que está em vigência há 2 anos, mais ou menos, aqui na nossa formação, em que temos um estágio específico nas práticas corporais. Então, sendo professor na área das lutas, então eu oriento estudantes que irão tratar do ensino das lutas, artes e caminhos marciais nessa experiência de estágio. Então, o conjunto de elementos que eu quero trazer para vocês aqui, proximidades, são elementos para a gente pensar, refletir junto, mas também
embasados em experiências concretas. Não é apenas um elemento de abstração. Dito isso, né, nosso primeiro passo está justamente em buscarmos tratar e é também oferecer um elemento que por muitas das vezes não se encontra presente na formação inicial. De tratar conceitualmente, só um minutinho, que é de tratar conceitualmente ou tratar dos conceitos que estão presentes nesse universo das lutas corporais. E aí, como eu coloquei lá no plano de aula, para aqueles que puderam ver o nosso plano e o cronograma, eu até coloquei como subtítulo desse nosso encontro de hoje a problematizarmos a polissemia existente sobre este conceito. Que muitas das vezes, quando a gente vai recorrer a recentes obras que estão sendo lançadas, quando eu falo obras, são livros, mas também artigos em periódicos, buscam tratar o conceito de luta a partir de um desenvolvimento de uma certa tipologia, um certo tipo ideal de conceito para poder tratar das diferentes manifestações. Não deixa de estar errado, mas para nós é tão ou mais importante mostrar que o lutar, a luta enquanto uma ação humana, uma ação dos seres vivos, mas que com o processo da constituição humana ela se torna uma ação diferenciada em relação às outras ordens de seres vivos, ela então é uma expressão e está relacionada com esse processo da constituição humana. Então, nesse sentido, a intenção nesse debate inicial, a partir das leituras que foram indicadas na semana passada e o debate de hoje, é poder oferecer uma teoria em que possamos assentar uma teoria sobre o lutar, um conceito sobre o lutar e a luta. E aí, nesse sentido, diante aos nossos objetivos, né, diversas teorias explicativas surgiram na filosofia, nas ciências sociais de uma forma geral, e, nesse caso específico, a gente realizará uma aproximação com aquela que consideramos, na qual particularmente considero, mas que a gente procura adotar enquanto praxis na nossa formação também, de trazer uma teoria que nos dê garantia, que nos garanta uma condição de pensar nessa condição, que eu vou usar uma palavrinha aqui que pode ser um xingamento, né? Mas para alguns pode ser novidade, outros não, mas nessa condição da constituição ontológica do ser humano, ou seja, no processo da própria constituição enquanto seres humanos sociais. Dito isso, já adianta aqui, né? O lutar se encontra enquanto expressão dessas condições da constituição humana. Dito isso, eu estou trazendo então uma abordagem que coloca o lutar enquanto uma ação que não é uma ação qualquer. Ela é uma ação diferenciada, sistematizada, intencional, dirigida para um fim, que o primeiro dos fins, inclusive, está relacionado à própria defesa e sobrevivência. Obviamente, estando assentado nesse conceito, a gente terá condições de observar que o processo de complexificação das atividades em torno ou acerca das nossas formas de lutar, né, esse processo de complexificação, de sistematizações de conhecimentos acerca, vão gerar, então, outros movimentos que darão origem a o que nós temos de sistematizado nas artes marciais. Aí, inclusive, já estou utilizando o termo artes marciais, vejam bem. Já não estou utilizando lutas corporais. Agora, nas artes marciais, elas não deixam de ser luta. Agora, nem toda luta ela é uma arte marcial. Mas quando eu estou tratando de artes, técnicas marciais, e aí eu vou ter uma proximidade um pouco maior com o universo das práticas japonesas, porque foi o meu objeto de estudo, é onde eu assento a minha prática, mas é também onde foi meu objeto de estudo na dissertação de mestrado. Então, foi estudar as atividades marciais japonesas, para inclusive observar que nas terminologias existentes, o que nós chamamos de artes, técnicas marciais, tem uma nomenclatura diante a essa particularidade no Japão, em que elas não assumem apenas como arte, mas nem como técnica, mas elas assumem também como um processo de formação humana. Então, por isso, elas são assumidas como caminhos marciais. A ideia de caminho está relacionada a toda uma constituição de uma sociedade que tem
princípios filosóficos e religiosos em que há essa concepção de um percurso para transcendências posteriores, sejam físicas, sociais e também espirituais. Então, quando a gente trouxer o termo Budô, que é o nosso próximo ciclo de estudos para a semana que vem, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa passagem, pois por conta da nossa formação social, em que temos uma dependência em relação à língua latina, especialmente vindo do latim, o termo artes marciais foi o que mais se popularizou. Agora, existe essa particularidade. Ela não é só um conjunto de técnicas e conhecimento, mas ela também é um caminho de formação, é um processo de formação humana. Até aqui está tudo bem. Esse é o primeiro preâmbulo que quero tratar com vocês para a gente localizar essa disciplina e o debate que queremos realizar com vocês. Eu vou pedir apenas uma licença aqui para abrir o chat para ver os comentários que vocês fizeram, porque aí a gente pode dialogar e podemos complexificar. Então aqui vi que o Gabriel Garcia, se não me engano, o Gabriel é da Isafego, né? Ele falou que lá a constituição das disciplinas mudaram. Alexandre disse que teve disciplina de luz na universidade, vivenciando capoeira, karatê, né? Tiveram contato com jiu-jitsu, capoeira, e tiveram discussões metodológicas também, bem interessante. Né? Na época estudou, né? A Maria Fernanda disse que não tinha essa disciplina, né? Como é que é? Não estudei, não tinha essa disciplina de lutas e práticas corporais, somente parte teórica. E a Camila aqui também, conversando aqui exatamente na graduação, foi bem superficial. O que mais? Interessante, Maria Fernanda, você está trabalhando com conteúdo para crianças, a gente pode dialogar bastante acerca disso. Cleison está apontando aqui que terá o quarto seminário de artes marciais da Universidade Estadual de Santa Catarina. Bem interessante, Cleison. Até depois você me passa o link para podermos divulgar no próprio Moodle, para que vocês possam participar, se possível, né? Se for presencialmente. A Alexandra também trabalha com conteúdo de luta com estudantes. Trabalhando em diversas lutas, capoeira, sumô, boxe, ok. O Alexandre faz uma pergunta: que caminhos marciais? A escrita real seria caminho de parar espadas e guerras, ou seja, caminho de parar guerras. Isso mesmo, certíssimo. Porque o que está na concepção de marcial? É o bélico, é a guerra. Né? Na origem de Candis, na escrita por Candis, os Candis correspondem justamente a esse elemento de parar a guerra. Tá certíssimo, corretíssimo. Inclusive, os vídeos que eu passei para vocês assistirem para a próxima semana vão fazer essa discussão, para essa constituição, né, da palavra Budô a partir de Candis existentes na língua japonesa. Bem interessante. Alexandre, você já foi praticante? É praticante? Tem algum envolvimento? Pode abrir o microfone também, pessoal. Inclusive, professor, desculpa, pode falar, Alexandre, desculpa. Não, pode falar, por favor. Eu só ia acrescentar que eu já dei uma olhada nos vídeos que o professor compartilhou e realmente ele fala, ele começa justamente falando sobre isso que você trouxe, Alexandre. Inclusive, parece que, pelo que eu entendi, assim, de parar com uma guerra interna, né, com a gente mesmo também. Justamente. Que bom que vocês já adiantaram assistir os vídeos. Eu estou aqui falando de uma forma um pouco mais geral, ampliada, né, porque no fim das contas é nesse elemento de entender o caminho do bélico, mas a escrita de fato, né, o que está na gênese, da palavra, está conforme o Alexandre colocou aqui. Muito bom vocês terem trazido isso. O que nos mostra mais ainda o que a gente os cuidados que precisamos ter. E aí por isso que é importante a gente tratar de conceitos, né? Disso que são elementos que possam ter uma certa similaridade enquanto atividades corporais, mas nas suas particularidades históricas, sociais, elas ganham significados ou ressignificações. Então, esse é o nosso ponto de partida. Partimos de vocês trazerem uma reflexão a partir do memorial, e também de um material que eu orientei para que vocês lessem e assistissem. E aí,
eu queria só uma pequena consulta para colocar aqui no chat. Quantos assistiram os 20 primeiros minutos do filme que coloquei no ar lá para vocês? Ok, Gilane, Oclislene, Priscila. Muito bom. Alguns que não assistiu, Camila, Gabriel. Alexandre assistiu há 40 anos atrás. Bom. Beleza. Pessoal, por que eu trouxe aquele filme? E por que eu trouxe um texto junto ao filme? Para podermos minimamente ter ilustrações sobre o que estamos lidando aqui. Especialmente nessa tentativa de teorizar o ato de lutar, né, assentados numa teoria sobre a constituição humana, e, nesse caso específico, essa constituição humana sendo derivada, digamos assim, deste ato humano intencional, transformador da natureza e de si próprio. Então, por isso, assentando aqui na categoria do trabalho. O filme, como o Alexandre bem lembrou, é um filme antigo. É da década de 60, final dos anos 60, no caso de 68, de um cineasta reconhecido internacionalmente, veio a falecer alguns anos atrás, Stanley Kubrick, baseado em um livro, né, do Arthur C. Clarke, que, diga-se de passagem também, é um conjunto de livros. 2001 é apenas o primeiro livro e, assim, o primeiro filme. Depois, na década de 80, surgiu um segundo filme, que é o 2010, no ano que faremos o contato, que é baseado no segundo livro. Mas são 4 livros lançados até um determinado momento. De qualquer forma, é um filme que tem importância histórica por ser um filme de ficção científica com aquela qualidade sendo desenvolvido com poucos recursos técnicos, ou melhor dizendo, com os recursos técnicos que eram possíveis na época, né? Não eram os recursos que nós temos hoje de digitalização, efeitos digitais, e que se constrói inclusive personagens, né? É possível inclusive emular e replicar o próprio ator sem a presença dele, né? Para quem acompanhou atualmente as greves existentes no cinema norte-americano, tanto dos roteiristas quanto dos atores e atrizes, artistas, um dos elementos de preocupação estava nisso, né? A substituição do ator humano pelo seu simulacro feito de forma digital, né? E, enfim, essa não é uma produção nesse sentido. É uma produção feita de forma artesanal, mas que particularmente eu julgo como uma das produções mais belas do cinema, e que nos traz uma cena inicial que muito dialoga com o que queremos tratar. Muito dialoga, mas também precisamos ter alguns cuidados. Então, para aqueles que não assistiu, eu vou colocar aqui para rodar esses minutos iniciais para que junto apreciemos, e aí vocês façam, posteriormente, já comece a construir as pontes com o que está presente no texto, ou nos textos que a gente já indicou. Então eu vou aqui... Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o filme. Eu, particularmente, toda vez que eu vejo essa cena, eu já assisti esse filme 1 milhão de vezes, mas toda vez que eu vejo essa cena, cada dia, cada momento, eu tenho uma nova reflexão a tratar, a fazer. Muito bem. O que nós podemos extrair tendo esse filme enquanto uma ilustração, enquanto uma expressão de uma teoria que explica a gênese humana e que, no caso nosso, relacionado com uma teoria explicativa do ser humano social de uma forma geral, que eu pedi a partir do texto do Benedito Carlos Libório para vocês fazerem a leitura desse texto, mas também coloquei como sugestão de leitura complementar 3 textos que são embasados, que são de teóricos, né, dessa teoria social e método de investigação do materialismo histórico dialético, que nos dá essa base, esse fundamento para discutir, para pensar isso.
Então, a partir disso, o que nós podemos extrair daqui? Alguém arrisca fazer algumas reflexões aqui conosco, em aberto, entre nós? A palavra está ali, pode abrir o microfone, pode escrever no chat. Cleison, pode falar. Então, professor, boa noite a todos aí. Eu posso observar em questão assim, a questão do domínio, né? A sensação do poder que ele tem ao se ter uma arma, né? Que ele criou naquele momento, o primata aí, jamais na parte final, que ele cria aquela arma, né? A partir do fêmur daquele animal que ele pegou lá daquela ossada, e o poder, né? Que ele cria naquela relação quando ele começa a quebrar tudo, né? Aí aparece a imagem daquele animal que eu não sei qual que é, aquele outro, quando fica virando para lá, para um lado, para o outro, e mostrando esse poder dele, a força que ele tem, né? A partir dali, e quando ele entra no grupo segurando aquele implemento, né, de osso, o grupo estranha, né? O que é aquilo, né? O que é aquilo que ele vem segurando, né? Minha imaginação, a partir do que ele mostra, né? Aí eu fico intrigado com essas questões, né? A observação, né? Que eles mostram sempre o pôr e nascer do sol, né? Também. Essa observação do dia, da noite, e foi evoluindo, né? Aos poucos eles foram tendo essa observação e das outras coisas ao seu redor também. Não apenas do dia, da noite, mas do que estava em sua volta também, né? E ter essa relação eu vi, né? Essa relação de poder de quem tinha aquele implemento. Muito bom, Cleison. Já nos deu alguns elementos para pensarmos juntos. A Camila colocou aqui, basicamente a teoria da sobrevivência, a necessidade da evolução para se manter vivo, para conseguir alimento. Alguém mais? Vamos exercitar aqui juntos. Tem algumas palavras que surgiram aqui que posteriormente a gente precisa trabalhar elas. A questão do poder, que eu estou destacando aqui. O Cleison utilizou identificou aquele grupo como primatas, e aí eu vou fazer uma pequena problematização acerca disso. E também utilizou a expressão evolução. E aí a gente precisa também tratar sobre uma distinção existente diante aos momentos que o filme ali mais ou menos expressa para nós. O que mais a gente pode exercitar juntos? Quem arrisca, quem faz aí uma reflexão para nós? Professor, então, nesse curto trecho, dá para já mostra todo o desenvolvimento, desde aquela época lá no caso, eu acredito que seja o Homo habilis, né, que foi o antecessor do Homo erectus, por isso que eles ainda não estão andando, caminhando com bípedes, né? Então, se formos falar no aspecto poder, a gente pode ver isso nessas lutas que demonstram qual é o mais forte, qual que tem mais poder, ou seja, alimenta o ego. Mas naquela época, né, nesse período, não era pelo ego, mas simplesmente pela sobrevivência, né, e pela luta pela sobrevivência e alimento, né, como disse a Camila. Então, realmente, dá para ter muita coisa para se discutir nesse curto trecho, que desde a evolução, desenvolvimento, do aspecto da técnica, como foi aprimorando para chegar até os dias de hoje. Então, não é só o aspecto físico, né, mas também tem um aspecto do desenvolvimento mental também. Então eu vejo que ainda estou terminando de escrever o texto, né, para enviar hoje mesmo, né, que o trabalho mesmo, né, que naquela época começou com essa coisa bem primitiva, mas aos poucos vai se tornando técnicas. Por isso que com a evolução, as pessoas, os seres, né, naquela época, começaram a trabalhar com ferramentas e a partir daí foram surgindo técnicas. Por isso que a escrita técnica em japonês, em chinês, que seria o kon, né, que alguns definem como
um pilar e onde que aplica força, ou seja, trabalho de técnica, né, que vai evoluindo, né, e desenvolvendo, vai aprimorando essa técnica e com o domínio dessa técnica começaram a surgir os artesãos, ou seja, quem mexe com a arte. Então, quem mexe com a arte, ele tem um certo domínio técnico, e nem todo aquele que tem domínio técnico é um artista. Então, por isso que artes marciais também, eu vejo que a arte em si não é apenas no aspecto do combate, de uso de ferramentas e técnicas, mas envolve muito mais do que isso. Ou seja, a convivência com as pessoas, o desenvolvimento de como entender as pessoas, como eles pensam, como eles agem, que envolve toda a parte de técnica, de estratégias e táticas também, né, no processo decisório, ou seja, envolve praticamente tudo. Muito bom, Alexandre. Eu quero chamar a atenção para algumas questões que você pôs, que se fôssemos seguir a ordem dos acontecimentos que o filme expressa, né, eu vi aqui, inclusive, no último comentário feito, né, sobre a partir da descoberta, eles aprenderam a se defender, usar a arma a seu favor, e o Marlos fez aqui também uma observação anterior. Podemos ver que o domínio do território é originado do uso da força do poder bélico através de armas brancas e os que vão evoluindo. Nesse sentido, a busca de propriedade privada aparece desde esta época, a busca pela proteção de sua propriedade, que é defendida a partir da dominação. Então aqui, bom esses elementos que você trouxe, Marlos. Eu também quero comentar um pouco sobre isso. Mas vamos lá. O que nós... Só um minutinho. O que nós temos aqui de imediato, né, para a gente pensar juntos? De fato, eu também tenho um comentário à semelhança do que o Alexandre fez. Diante aos recursos técnicos do filme à época, é possível que nem tudo fosse perfeitamente reproduzido conforme imaginou os autores do filme. Então, aquele grupo de pessoas, que nem ainda é pessoas, mas aquele agrupamento de seres, provavelmente já não eram primatas, mas já pertenciam dentro das ramificações às espécies hominídeas, aquelas que darão origem posterior ao Homo sapiens. Antes do Homo sapiens existia Homo erectus, Homo habilis, Homo neandertal, Australopithecus, etc, etc, etc. Mas podemos entendê-los enquanto uma ramificação de uma espécie que se diferenciou dos demais primatas, como foi o chimpanzé, o gorila. Então, esse é um primeiro elemento que a gente precisa trazer de distinção. Provavelmente, o filme não retrata esse grupo como primata, mas como hominídeos. E algumas pistas já começam a aparecer para nós lá. Primeiro, o comportamento deles, motor, se a gente pegar por esse aspecto, já era possível observar que antes deles utilizarem aqueles objetos em mãos, como foi o caso do osso, alguns deles já conseguiam ficar em posição bípede, né? Que é essa transformação da bipedalia, sair da posição de 4 apoios e começar já a construir uma posição ereta e 2 apoios ao chão, o que foi possível livrar as mãos para poder realizar então aí a manipulação dos objetos. Então provavelmente seja um desses agrupamentos que estava ali nessa escala evolutiva, escala evolutiva que vai gerar o ser humano, o homem como a gente conhece. Então, nesse sentido, retomando aqui, não eram primatas de fato, né? Imagine que sejam hominídeos, e colocam um segundo aspecto, hominídeos que tinham já, ainda que de forma muitíssimo rudimentar, mas possuíam algum grau de consciência, mas ainda ela fixada, ela ainda estando dentro dos ordenamentos, dos acontecimentos da ordem natural. Bom, esse é um ponto.
Um segundo ponto é um interessante debate que é importante perceber. Então, se é um grupo de hominídeos, nós temos ali já uma constituição de um grupo de seres vivos que já desenvolviam capacidades, preste atenção nessa palavra capacidade, mas que já tinham algumas capacidades desenvolvidas, como coloquei aqui já na constituição de uma posição bípede, ainda que não fosse a posição que eles mais tempo ficavam, se sustentavam, né? Mas a gente eu estou querendo colocar aqui é uma distinção que é necessário de observar que aquele grupo é um grupo que poderia estar na escala evolutiva quando a gente pensa que a evolução está relacionada a esse ordenamento da natureza. Por que eu faço questão de dizer sobre a palavra evolução? Nós temos esses agrupamentos que em um determinado momento da história, e no caso expressada no filme, gerou um tipo diferente de se relacionar com a própria natureza e com si próprio, com os outros à sua volta. Neste sentido, nós temos então um outro processo se iniciando a partir desta ação humana, uma ação intencional voltada para a transformação da natureza. Então, já nesse processo, as relações ali constituídas entre um grupo e outro, na disputa do poço da água, por exemplo, nas relações constituídas no interior daquele grupo, em que um aprendeu a manipular um objeto, mas na cena seguinte vocês observaram que todos os outros aprenderam também a manipular o objeto. Então há uma aquisição de conhecimento, constituição e aquisição de conhecimento que não ficou somente em um sujeito. Foi também transferido, digamos assim, ensinado para todo o grupo demais. E se a gente ainda quiser forçar ainda mais, não sei se vocês me recordam de que a partir do momento que eles começaram a usar esse objeto, eles então começaram a ter uma outra ordem de alimentação. E tem uma determinada cena que eles estão agrupados em uma caverna que tem um conjunto de, entre aspas, de bebês, né, de filhotes. Imagino eu que também por recursos técnicos seria difícil reproduzir um filhote de um ser hominídeo daquela espécie. Então, o mais próximo ali era achar um chimpanzé. Que estavam brincando com ossos. Estavam ali manipulando, sentindo seu cheiro, observando suas propriedades. O que a gente pode compreender também que aquele conhecimento que foi inicialmente estabelecido por alguns sujeitos, que foi ensinado para o grupo, tornou-se um conhecimento pertencente àquele coletivo. E que os colocaram numa condição diferenciada das demais seres da natureza e que, ao mesmo tempo, foi importante para constituir os elementos de uma sociabilidade ainda que rudimentar. Então, nesse sentido, já não é mais evolução, já não é mais uma evolução nos parâmetros do ordenamento biológico. Nós já estamos falando de um processo que ele se tornará histórico, porque nós temos a ação humana que transforma a natureza, transforma a si próprio e constitui as nossas próprias formas de relacionar com o grupo, com as pessoas. Naquele tempo, nem volto a dizer, não eram pessoas, esse conceito de pessoa não existia, mas que se tinham ali o início rudimentar das relações sociais dentro desse grupo, que posteriormente se complexificaram. E esse processo, ele não é um processo que responde às causalidades da natureza somente. A processualidade histórica, a processualidade relacionada à formação deste ser, ela não é uma linha reta, direta, objetiva num único sentido. Ela pode ter diferentes movimentos, mas que gera sempre um algo novo. E este algo novo, posteriormente, vai pertencer enquanto também um elemento do conhecimento daquela própria
daquele próprio grupo e da socialidade constituída. Então esse é o segundo ponto que eu queria destacar. Até o momento em que nós temos no filme aquele grupo respondendo e correspondendo somente ao que está na ordem da natureza, dos fenômenos da natureza, nós temos ali uma constituição de um processo evolutivo, mas que em um determinado momento nesse processo, nessa evolução, surge um determinado ser diferenciado, inclusive corporalmente, para podermos ter esse ser que age sobre a natureza. Tem um autor que eu passei para vocês lerem um texto de sugestão de uma leitura complementar. É um texto bem simples, de 20 páginas, mas ele desenvolve uma obra para poder tratar sobre isso. O nome dele chama George Lukács, que vai dizer sobre que para acontecer na natureza esse surgimento, a gênese deste ser diferenciado, foi possível que a própria natureza, no seu processo, na evolução, constituísse um ser que, por exemplo, possuiria um sistema nervoso central mais elaborado e desenvolvido que os demais existentes na natureza. Agora, esse ser que tem essas condições naturais precisou também de exercer sobre o que está fora de si, exterior a si, no caso a natureza, precisou agir sobre ela. E esse exercício e essa ação foi responsável pela constituição da sua própria consciência sobre as coisas, sobre si e sobre as coisas, como também a constituição do conhecimento que daí é constituído e adquirido. Dentro disso, então, colocamos que esse processo se diferencia de ser uma mera evolução biológica e passa a ser um processo social, histórico-social, é a característica que vai acompanhar aquele grupo e nos seus processos de complexificações futuras que vão fazer surgir novas socialidades, novos tipos de relações sociais e assim por diante. Esse é um segundo ponto para a gente poder traçar aqui nossas reflexões. E aqueles que quiserem completar, quiser fazer um comentário, fiquem bastante à vontade, pois a intenção aqui não é eu fazer um diálogo apenas, né, um monólogo, é dialogar com vocês. E observei aqui que o Marcos Aurélio colocou justamente a subseção, evolução biológica atrelada ao fator cultural. Isso mesmo, Marcos. Colocariam como fator histórico-social-cultural. Cultural é um elemento que a gente pode problematizar posteriormente. Mas antes de ser cultura, era um elemento de sociabilidade, de social, de historicidade. Pode falar, Marcos. Então, olá, boa noite. Se for, foi falar ali sobre os fatores, se for um pouquinho na evolução, olhando exatamente para o ambiente que estava o filme, se todo mundo prestou atenção, é um ambiente de savanização, não tinha árvores, então eles literalmente desceram da árvore, então foram diversos fatores propícios para com que ocorresse essa, tecnicamente, evolução em si, né, porque eu falo exatamente evolução atrelada à questão cultural, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas terminar esse raciocínio aqui para seguir até essa parte do que eu coloquei dessa forma. Então, ali teve todo o processo em que, como eles desceram da árvore, porque as árvores já não existiam muito naquele ambiente, eles tiveram que ver outras formas de se alimentar. Então, aí a gente tem a alimentação do frutífero para o ornívoro, que foi uma coisa que ajudou bastante nesse processo de aumentar o cérebro, aumentar as capacidades do sistema nervoso central, né? Com isso também eles tiveram que ficar na posição em pé.
e isso com o processo evolutivo mesmo, foi se adaptando até que chegou um momento em que a gente tem a materialização daquele ser, daquele hominídeo, em que ele vai utilizar uma extensão, uma tecnologia, e imaginar uma tecnologia ali que vai te ajudar, primeiro experimentando, que foi o caso dele pegar o osso e ficar batendo e vendo que existia um mecanismo de aumentar a sua força, aumentar o teu poder de combate, ao mesmo tempo em que aquilo dava para ele diversas possibilidades, né? E aí, passando, a gente vai vendo essa questão de outros sujeitos dentro do próprio grupo começar também a utilizar o mesmo mecanismo e começar os bebezinhos também começarem a utilizar desde pequeno. Então, é aí que eu vou trazendo essa questão de que seria um surgimento de uma própria relação cultural mesmo, porque depois disso, a evolução das espécies, ela chega até um momento em que ela para de literalmente evoluir biologicamente e a cultura que vai trabalhar nesse aspecto, né? Hoje o nosso corpo, a gente não se adapta ao frio, o nosso corpo não evolui para o frio, nós adaptamos as nossas tecnologias nos adaptam para o frio, e assim vai o motivo da gente estar espalhado pelo mundo todo, né? Então a cultura ela trouxe, permitiu com que criássemos tecnologias que nos adaptassem. Então a gente criou a nossa própria evolução, né? Por meio da cultura. Seria mais ou menos isso. Marcos, muito interessante que você trouxe, e eu queria trazer também para a gente refletir juntos um seguinte aspecto. Quando você utiliza a palavra tecnologia, né, acho que a gente sempre está lidando com vocabulários, terminologias, né? Tecnologia é um conhecimento, né? É um conhecimento e um saber sobre a técnica. Nesse aspecto, quando a gente pensa no que o filme nos expressa, no uso daquelas ferramentas iniciais, né, ainda não eram de fato um conhecimento bastante elaborado, mas era um processo ainda rudimentar de uma ordem de domínio sobre as propriedades dos objetos que estavam ali em questão. Então, talvez, antes de ser tecnologia, seriam ferramentas, técnicas, ou até mesmo antes disso, surgidas a partir de uma atividade humana. Aí eu colocaria enquanto atividade nessa ordem. Atividade que leva ao surgimento da ferramenta, que pode gerar um conhecimento em torno dessa ferramenta e da técnica para utilizar a ferramenta. Então esse é um elemento que a gente poderia pensar juntos e problematizar. Um segundo ponto que você trouxe aí, bem interessante, é pensarmos que, novamente lá na figura dos bebês, vejamos que a ordem da reprodução já não é mais somente biológica. Por que eu estou falando isso? Porque aquele conhecimento e domínio sobre o objeto, sobre a técnica e sobre a ferramenta, etc., com certeza fez com que houvesse e houve uma melhoria nas condições de sobrevivência. Havendo a melhoria nas condições de sobrevivência, nós temos então uma possibilidade de aumento da expectativa da própria vida. Então veja que interessante. Se aquele agrupamento estava brigando por água, aqueles dois grupos de hominídeos estavam brigando por água, por um poço d'água, um daqueles grupos com o conhecimento adquirido a partir do uso daquela ferramenta, e aí veja bem, hein? Alguns colocaram aqui como arma, veja bem que eu estou antes falando que foi ferramenta. Tornou-se arma diante as relações sociais que se constituem a partir dali. Então veja bem, nesse processo, aquele grupo que dominou tem condições de prolongar a sua vida, já não vai ser morto, por exemplo, pelo outro grupo, porque já tem condições de se defender. Já não será morto pelo leopardo que ataca lá no início do filme, porque terá condições de se defender.
E olha só que louco, assim, né? Pelo menos eu acho interessante. O leopardo, quando ataca aquele primeiro hominídeo, veja que ele não tem nem condições de reação. Ele não tinha conhecimento sobre como agir, reagir diante aquele elemento que está na própria natureza. Ou seja, um outro predador que estava ali na ordem da caça, buscando o alimento, suprir uma carência corporal. Então, quando a gente pensa, voltando ao salto dos bebês lá, os bebês chimpanzés, primatas, hominídeos, aquela nova geração provavelmente já terá mais condições de prolongar a sua existência, porque, diante ao domínio do conhecimento advindo desta ação intencional na natureza, que a transforma, né, que gera objetos, vai ter condições de tomar água limpa, vai ter condições de não serem caças, mas se tornarem caçadores, utilizar as ferramentas para outros fins, como cavar a terra, cavar para plantar, entre outras formas de pores teleológicos que surgiram na humanidade. Então, olha só tanto que é interessante a gente pensar sobre isso. Mas onde está a gênese? Está nessa ação-atividade humana que em um determinado momento começou a tomar consciência sobre as coisas à sua volta, inclusive das propriedades, das causalidades existentes nos objetos da natureza, e as transformarem, adaptarem, né, para suprir as próprias carências iniciais. E aí essa cena é bem interessante quando o filme tem aquela passagem que aparece aquele monolito negro. A gente faz uma suspensão desse monolito, não nos interessa debater ele, porque no próprio livro e no filme que saiu do livro, o autor deixa margem para interpretações, tendo uma interpretação possível, mas com uma duplicidade de sentidos. Uma interpretação, que aquilo não era algo terreno, que aquilo era algo extraterreno. É só observar como é que a cena, inclusive esteticamente, eu acho ela linda. É um ambiente árido, um ambiente rochoso, não tem nenhum grau, nenhum sinal de algo lapidado, nada disso. É tudo o formato das montanhas, das rochas, o formato do solo, é tudo advindo da ação das propriedades físico-químicas que estão presentes na natureza, e ponto, dos fenômenos naturais. E de repente surge aquele monolito negro, lapidado, polido, naquele meio. Ou seja, não dá para ser terreno, teria que ser algo extraterreno. E o livro dá margem para isso. E o livro dá margem para que seja vindo de duas possibilidades. Ou pode ter sido extraterreno vindo de uma espécie ou raça superior, de consciência superior alienígena, digamos assim, ou pode ser uma expressão de uma divindade ou até mesmo um tipo de divindade. Mas para nós isso não nos interessa. O que interessa é, naquele momento em que nós temos aquele primeiro hominídeo cercado de ossos, veja bem, eram ossos, eram objetos, eram coisas naturais. Não eram armas, não eram ferramentas, eram coisas da natureza, que foi anteriormente um ser vivo que, sob o processo da sua existência, determinadas pelas condições físicas e biológicas, chega um determinado momento de cessar essa vida, e nesse cessar a vida, decompõe essa materialidade. Então o osso é algo da natureza, que naquele momento em que o hominídeo começa a tomar consciência, até interessante, né, que o filme faz um close no hominídeo e ele faz uma expressão do tipo assim, peraí, estou observando esse material, esse objeto, aí ele começa a pegar, a manipular, começa a sentir que aquele osso maior, ele é pesado, e ele começa a ver que ele é maciço e começa a experimentar no chão, primeiro acertando alguns pequenos objetos, outras ossadas,
naquele momento já começa uma transformação desse objeto da natureza a se tornar algo diferente. No caso, uma ferramenta. Então, aquele objeto da natureza, e veja bem, nós não estamos falando de um alto grau de consciência que vai já de imediato lapidar daquele osso algum tipo de instrumento afiado. Não. Inicialmente, a primeira propriedade que ele conseguiu identificar, provavelmente, foi de saber se era pesado, se era maciço, se tinha condições de acertar e quebrar outra coisa. Que foi o que foi fazendo. Ele foi experimentando, aí a trilha sonora ajuda, inclusive, nisso, né? Aquele é a catarse do personagem. Vai experimentando, até chegar um determinado momento que ele arrebenta um crânio de uma anta, e aí é interessante que o filme corta, né? Arrebenta a alçada, mas para servir para quê? Aquela ferramenta que estava sendo descoberta serviu para atingir um outro objetivo, a de buscar alimento, no caso, matando outros seres da própria natureza. Então, veja bem, enquanto ainda está nesse ordenamento das coisas naturais, nós não podemos dizer que aquilo vira uma arma. Ainda é ferramenta, porque esse aspecto ainda está respondendo a suas condições mais primevas, a de buscar suprir as suas carências e necessidades. As carências do corpo, de precisar se alimentar, de precisar beber, de precisar reproduzir. Em que momento que se vira arma? Alguém aí chuta? Alguém poderia chutar, então, em que momento que de fato vira arma? Lá no... Você se refere à parte do vídeo ainda, professor? Você se refere na parte do vídeo? Isso. Qual parte daquela cena que aquele instrumento em sua mão vira arma? Acredito que quando ele acaba matando o ai, meu Deus, o outro que estava ali tentando lutar ali pelo espaço, né? Que estava querendo dividir o espaço. Isso. Então veja bem que no processo da transformação desse objeto, inicialmente um instrumento para atingir uma finalidade, que era o quê? Se alimentar, eles conseguem descobrir uma nova forma de obter alimento, para além daquilo que o Marcos Aurélio apontou, que estava baseado na coleta, né, estava baseado em buscar o que já se encontrava na natureza, e não era algo que você precisava agir para transformar em alimento. Então, quando isso está nas mãos, é um instrumento. Então, um arco e uma flecha, inicialmente, foi um instrumento. Agora, quando eles estão na disputa por aquele poço de água, os dois agrupamentos estão na disputa pelo poço de água. Vejam bem que o grupo que está então, com esse instrumento em mãos, ele usa para defender sua integridade. Eis aí um dos elementos para a gente pensar o conceito de lutar. O lutar é uma ação para a defesa da nossa própria vida. Ponto. Agora, não é uma luta. O lutar não é somente uma ação instintual. Vamos utilizar esse termo aqui para ver se fica claro. Não é simplesmente para responder a um instinto de sobrevivência. Ela é uma ação e que entre os seres vivos humanos se diferencia porque ela se torna uma relação, um tipo de relação social em que se tenta sobrepujar a sua vontade sobre o outro. Inicialmente, em vias de buscar defender a sua integridade física e a sua própria vida. Aí aqui eu já estou tentando fazer um gancho com o terceiro parágrafo do texto do Benedito Carlos de Borba, quando ele vai colocar o que significa então lutas. Ela se encontra nesse par dialético vida-morte. É uma ação que tenta preservar a vida diante, inclusive, a riscos de morte que esse sujeito tem.
É interessante pensarmos isso. Então, naquele momento em que se tinham as relações sociais sendo constituídas entre dois grupos diferentes, aquele instrumento que antes só respondia a essa necessidade de buscar o alimento, serviu para defender o primeiro sujeito, mas depois o grupo inteiro. Vamos problematizar ainda mais um elemento que eu quero tratar com vocês nas próximas semanas. Na próxima semana. Se a gente está fazendo essa distinção, é possível também distinguir um outro elemento que associa com as lutas e as atividades marciais, muitas das vezes tratada no senso comum como sinônimas, que é a relação agressividade-violência. Já pararam para pensar sobre isso? Agressividade e violência não são a mesma coisa, ainda que elas sejam interdependentes uma da outra. Por que eu gosto de trazer esse tema? Porque por muitas das vezes o elemento justificador do professor e da professora de educação física que atua na escola para não tratar deste conhecimento na escola é essa associação imediata que se tem das lutas com a violência. E aí, nós, enquanto professores que estamos lidando com um conhecimento historicamente constituído e que temos esse grau de clareza para lidar com os nossos estudantes, então cabe nessa nossa função social estabelecermos as distinções conceituais para mostrar que uma coisa não é igual a outra coisa. E nesse aspecto é bem interessante pensar o seguinte: qual que é o momento da violência naquela cena do filme? Alguém chutaria? Que momento vira violência? Entre aspas, depois que tentam matar o morto, ou seja, aquele momento que repetem, né, aquela ação de bater, depois de, né, morto. Ótimo. Até o momento em que eles estão ainda afastados e se aproximando, veja bem que, inclusive, o primeiro grupo que investiu foi o grupo que estava sem o instrumento em mãos. Eles foram para cima. E aí o que aconteceu com o que estava com o instrumento em mãos? Ele, inclusive, recua para depois dar a paulada. Ali ele está defendendo a sua integridade utilizando um instrumento. Virou uma arma em suas mãos, obviamente. Ali ele precisou ser agressivo para poder sobreviver. Porque a agressividade está naqueles seres como está em nós até os dias de hoje. Se nós não tivéssemos algum grau de agressividade na nossa formação, nós não tenderíamos para a vida e tenderíamos assim para a morte. Lembremos lá do Freud, que vai chamar de pulsão de vida e pulsão de morte. E essa agressividade, então, devemos entender enquanto esse impulso para viver, bem a grosso modo. Antes de passar a palavra para a Edilane, então, onde que vira violência? Naquele momento em que o sujeito já subjugado, o restante do grupo, gratuitamente, vai lá e continua a dar pauladas naquele ser que já estava caído, quase morto. Ali já não havia sentido mais para poder fazer aquilo. Ali ultrapassou as limitações daquela primeira ação-reação que aquele hominídeo teve. Então, nesse sentido, já nos dá pista para pensar o seguinte: a agressividade é algo necessário, não vou dizer natural, mas é algo necessário ao ser humano. A violência, nós temos que pensar na hora da constituição da socialidade humana. Beleza? Edilane? Eu nem lembro mais o que eu tinha formulado, professor, para falar mais. Eu achei interessante essa sua fala, principalmente porque, tanto quando eu assisti aos vídeos e fiz a leitura de um dos textos que o senhor recomendou, eu não sei por que sempre me vinha à cabeça, não sei se eu estou ficando maluca já, a questão da comunicação não violenta, né, ou da própria comunicação violenta que a gente tem de
fazermos chegar em alguns momentos de agressividade mesmo, em momentos de sociedade. E eu não sei, e assim, fica confuso, porque eu não sei por que eu cheguei a pensar e a atrelar isso, né, trazer essa questão para essas discussões que a gente está levantando aqui. Sim, Edilane, é interessante que eu espero a gente poder aprofundar essas questões na distinção. É uma distinção que a gente precisa ter no conceito, mas cotidianamente, vamos lembrar lá do primeiro módulo que a gente discutiu o cotidiano, elas acontecem de forma intrínsecas e interdependentes uma da outra. É por isso que no processo civilizacional são instituídas regras, leis, né, legalidades para que aquilo que ultrapasse os limites disso que seja dessa ordenação que seja considerada adequada, aceitável, não se torne, extrapole esses limites. O extrapolar desse limite pode virar os tipos de violência que nós conhecemos na atualidade. Desde lá, mas também aqui. Bem interessante a gente pensar sobre isso. Um outro elemento, pessoal, para a gente pensar, que eu acabei falando para vocês aqui rapidamente. Aqui é a hora da gente poder fazer o seguinte exercício. Se lá no texto do Benedito Libório, mas também nos textos de fundamentos que a gente traz a partir da teoria marxiana, a gente encontra na nossa Constituição esta atividade, que ela aí sim é uma atividade humana, porque ela não é uma atividade animal. Ainda que possa haver, veja bem, a capacidade. Por que eu estou utilizando essa palavra capacidade? Quem tiver curiosidade e puder ler o texto do George Lukács, As Bases do Pensamento e da Atividade do Homem, ele vai colocar justamente esse elemento. Quando a gente pensa os primatas, hoje existem pesquisas na paleoantropologia que já mostravam que determinados grupos de primatas utilizam ferramentas. Vocês já devem ter visto documentários em que existe grupo de primatas que pega um gravetinho, enfia dentro de um formigueiro e ele pesca as formigas para poder então comê-las. É um tipo de ferramenta? É. Pode-se dizer então que tem uma capacidade? Sim, mas ela não dá um salto à frente nesse processo. Em nenhum momento ainda se ouviu falar de que um grupo de determinados primatas com esse tipo de conhecimento transmitiu esse conhecimento para outro grupamento. Então, não está nessa ordem da reprodução. Eles respondem ainda a fatores biológicos, físicos biológicos. Já no ser humano, é uma capacidade que de fato se tornou um ato laborativo de transformar a natureza para suprir as suas próprias carências e necessidades. Tá, professor, você está fazendo essa discussão toda, mas o que isso tem a ver com a luta? A luta, se inicialmente estava presa a essa ordem, nessa esfera do inorgânico orgânico, na esfera da natureza, a partir do momento que a gente tem o domínio sobre os objetos da natureza, mas também sobre a nossa própria corporeidade, nós iremos constituir formas, conhecimentos, técnicas que estarão atreladas e poderão servir para o uso em situações de sobrevivência. Então, o lutar e um lutar das lutas corporais, que aí já é um passo a mais nessa processualidade, diz respeito a essa constituição de conhecimento em torno de algo que inicialmente está na nossa carência e necessidade, que é o quê? Sobreviver. Isso está claro para vocês? Diante disso, é onde que a gente traz aqui o postulado de que o lutar é também expressão da atividade humana, intencional, finalística, teleológica na natureza. Ou seja, o lutar, a luta, é a expressão do trabalho. Está claro isso para vocês? Isso aqui é um exercício que estou propondo nós realizarmos. A fundamentar que o lutar, então, não é mera ação sem qualquer tipo de intencionalidade.
a intenção dela está relacionada, primeiramente, à nossa própria autossobrevivência. Essa autossobrevivência é a nossa primeira, diria lá a partir do que Marx nos coloca no Manuscrito Econômico-Filosófico, são as nossas primeiras ordens de carências e necessidades. A nossa carência e necessidade se baseia na necessidade de comer, de tomar água, de proteger a sua vida biológica. Então, o lutar enquanto uma ação, uma atividade, ela entra nesta ordem de ser uma ação visando sobrepujar esta carência e necessidade. E daí a gente constrói formas. Lá naquele filme, eles utilizaram inicialmente o osso. Posteriormente, utilizou madeira, aprendeu a lapidar a pedra, aprendeu a lapidar metais, até chegar em um objeto mais condizente que poderia perfurar ou poderia cortar, como é o caso da espada. Até chegar a altos graus de refinamento, mas aí a gente precisa dar saltos de milhares de anos nessa processualidade histórico-social para podermos desenvolver a espada, a exemplo da espada japonesa, considerada uma das formas mais elaboradas de constituição de um instrumento cortante, que tem hoje, inclusive, status de ser um produto cultural, um objeto artístico. Tem espadas japonesas que custam na ordem de $30.000. Enfim, mas aí nós estamos falando de toda uma processualidade que iniciou lá nesse processo que a gente quer expressar aqui a partir desse filme. Isso nos dá elemento para pensar o texto do Benedito, que vai colocar nesse ordenamento de pensarmos, refletirmos a luta inicialmente enquanto uma ação e relação com os outros que visa sobrepujar, que visa nessa oposição existente com outros, com outro ou com outro, também no plural, estabelecer formas de se proteger e sobrepujar o outro. Mas, ao mesmo tempo, toda essa gama de ação gera conhecimento que são sistematizados posteriormente. E aí teremos exemplos de altos desenvolvimentos sobre o conhecimento das técnicas de lutas corporais, que nós vamos ter expressões na história. A exemplo da civilização grega, que nós tínhamos toda uma constituição de uma cidade-estado em torno do que seja do marcial e da guerra, a exemplo de Esparta. Ou o próprio exemplo de Roma, da civilização romana. E destas civilizações posteriores, aí nós estamos falando de diferenças milenares, diferenças de séculos, milhares de anos de uma situação a outra, nós desenvolvemos o pancrácio. Do pancrácio desenvolvemos o chamado wrestling, luta greco-romana, quando a gente pensa isso relacionado aos países desse mundo ali, europeu, asiático europeu. Se formos passar para o contexto japonês, ou oriental, do Extremo Oriente, vemos que essa processualidade saiu desde as primeiras formas de uso de bastão desenvolvido na antiga China, que ainda nem era China conforme a gente conhecia, mas era um conjunto de reinos, até que esse conhecimento foi sistematizado, foi pensado, foi usado para treinar determinados estamentos sociais. Maior expressão disso está na Constituição da nação japonesa, em que nós temos hoje, bastante reconhecido, a classe Bushi, a classe dos samurais, enquanto uma classe social, um estamento social que está educado e é formado para lidar com essa dimensão do bélico, do marcial, da guerra, e para isso então precisa ter um tipo de educação voltada para tal. Mas tudo isso advém dessa complexificação que sai do próprio processo de trabalho humano na natureza. Tudo bem até aqui? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Pode não fazer sentido. Ou vocês podem até não concordar. Mas aqui estou querendo oferecer junto com vocês um suporte para podermos pensar
esta ação, o conceito e a ação de lutas. Beleza? Por último, eu queria colocar alguma observação, né, sobre o que o Marlos colocou, que eu achei bem interessante, né, na questão do domínio ali da água e do poder. Veja bem que nessa constituição dessa nova forma social de se viver em grupo, viver coletivamente, viver em relação com outros grupos, nós temos também, a partir desse conhecimento adquirido, o surgimento de relações de dominação. E até interessante, na minha tese, eu vou pedir licença para fazer referência à minha tese, eu coloco num capítulo lá sobre questões que muitas vezes a gente fica na dúvida, né, sobre as primeiras distinções humanas ainda estavam na ordem do biológico. É um sujeito que é mais alto, outro que é mais forte, outro que tem mais força. Isso tudo gerou possibilidade de distinções entre os seres. Mas a distinção, a diferença entre os seres humanos não se dá somente na ordem do biológico. Ela pode, inclusive, inicialmente justificar processos de dominação de um grupo, de um sujeito sobre outro, mas a própria constituição social nos dá indício e conhecimento, consequentemente, que alimenta essa constituição social, já nos dá suporte para pensarmos outras formas de socialidade que independa dessas relações de dominação. Poderia-se ter, e aí autores como o Jean-Jacques Rousseau, né, nos coloca elementos para pensar nessas nossas formas de socialidade que não passe por esse ordenamento das questões relacionadas à competição, relacionada à sobrepujança, mas de viver cooperativamente é uma possibilidade. Então, nós também temos condições de criamos outras formas de socialidade. Então, nesse sentido, dominação também é um elemento presente nas nossas relações sociais. Dito isso, um outro elemento que o Marx nos trouxe bem interessante para pensarmos, ali estava se estabelecendo uma relação de dominação e poder de um grupo sobre o outro. Afinal de contas, aquele domínio sobre o objeto da natureza, sobre a própria natureza corpórea, que a partir do momento que eles começaram a ter manipulação do instrumento em mãos, eles não precisaram mais andar em 4 apoios. Já ali, de fato, tem a libertação daquele corpo, tem-se a libertação dessa condição quadrúpede, e vira bípede de fato e ereta. Então, tendo essa condição e esse domínio sobre esse conhecimento, e sobre a técnica também, né, há ali um processo rudimentar de relações de dominação e de poder de um grupo sobre o outro. É interessante pensar isso. Eu só não diria que aquilo ali ainda estavam pensando no sentido de propriedade privada. Ainda não se era uma propriedade conforme modernamente estabelecemos o que seja uma propriedade privada. Mas já se começava a ter uma relação de domínio de determinados territórios, determinados locais que fossem importantes para a garantia da sobrevivência. Eu vou passar um outro texto para vocês como indicação de leitura de um autor que vai falar, inclusive, que no assentamento humano, ou quando os seres humanos deixaram a situação de nomadismo e começaram a se assentar, nem todos os agrupamentos humanos, hominídeos humanos, eles fizeram isso de uma forma uníssona. Aqueles que continuaram, houve aqueles grupos que continuaram na situação de nomadismo. Um grupo nômade que ainda continuava buscando alimento em outros locais, então diante as condições da natureza, precisava estar mudando de sua localidade, começou a encontrar grupos sociais que já se assentavam, criavam seus animais, plantavam a sua alimentação e mais, gerava produção excedente. Ou seja, já não produzia apenas para comer e sobreviver, já produzia para estocar. Louco a gente pensar isso, porque aí esse grupo virá alvo daqueles que não tinham acesso. Então, parte dos conflitos
existente entre aqueles agrupamentos sociais que se assentaram e aqueles que ainda vivem em situações de nômade estava no processo de saqueamento, saquear o que o outro produzia. E, nesse sentido, daí então vai surgir uma figura importantíssima dentro da divisão rudimentar, mas de uma divisão social do trabalho existente desse grupo. A figura do guerreiro. Aquele que é responsável em proteger aquele grupo, aquela comunidade, posteriormente aquela sociedade, e assim vai se complexificando. Bom, eu fico aqui viajando, digamos assim. É um assunto que sempre gosto de pensar, refletir. Acho que isso é uma questão que nem todo curso na graduação faz esse tipo de debate. E a gente está querendo aqui oferecer novamente um subsídio para vocês pensarem na hora de tratar conceitualmente esse conhecimento para lidar no ensino e no trato das lutas na escola. Beleza? Pessoal, mais alguma observação? Que aqui nós já estamos caminhando para 2 horas de encontro e é um tanto estabelecido, adequado para nós. Alguma dúvida? Primeiro, eu vou voltar a perguntar, ficou claro essa relação que a gente está constituindo? Isso para mim é extremamente importante e caro. É daqui que faz sentido, inclusive, nós temos essa especialização com esse grau de aprofundamento. Tem dúvidas? Se tem dúvidas, pergunte. Pode perguntar aqui. Nessa semana eu vou acrescentar um fórum de discussão para aqueles que quiserem. Olha, professor, eu assisti o filme, li o texto, li os outros textos e me surgiu essas dúvidas. Então vamos lá para o debate que a gente pode, inclusive, cada vez mais ir aperfeiçoando as nossas relações com esse conhecimento sobre as práticas marciais. E veja bem então, até agora a gente está falando de luta, né? Nós não falamos de artes marciais. Porque artes marciais, como vocês já bem sabem, a gente falou brevemente, já demanda conhecimento sistematizado em torno do ato de lutar. E aí nós podemos dizer que se tinha aquela forma rudimentar de utilizar aquele instrumento, ou até mesmo sem utilizar o instrumento, pois algumas das pesquisas sobre o surgimento, as gênesis das lutas corporais, coloca que a primeira forma de relações de luta se deu de corpo nu. Depois vocês pesquisam, inclusive, né, como é que eram os treinamentos, por exemplo, em determinadas civilizações. Eram feitos de corpos nus. Os afrescos que nós temos dos indícios das civilizações grega e romana, quando mostra lá as pinturas, mostra os sujeitos praticando de corpo nu. O uso da ferramenta e da espada e da técnica desculpa, é um outro elemento que surge, mas talvez uma das primeiras formas foi a gente aprender a usar nosso próprio corpo para nos defender. Puxando cabelo, puxando pelo talvez, né? Nem cabelo na época, vai lá, puxava o pelo, acertava os pontos vitais, a genitália humana, enfim. Nós temos esses processos que está na relação dos corpos nus uns com os outros, mas também mediados por esses instrumentos, como é o caso do bastão, da espada, da lança, etc, etc, etc. Amanda, pode falar. Boa noite, pessoal. Minha dúvida, professor, é o seguinte, essa semana eu não consegui entregar a atividade que seria para entregar hoje. E aí eu queria saber se ela vai ficar aberta para mais algum tempo para a gente entregar o mais rápido possível. Sim, curto e grosso. Vou abrir por mais uns dias, mesmo porque teve alguns estudantes que por questões de cadastros não tiveram acesso na semana passada à plataforma. Então vou abrir por mais um tempo sim. Pode ficar tranquilo. Ah, ótimo. Obrigada. Bom, pessoal, mais alguma observação que vocês queiram realizar? Queiram compartilhar para a gente poder encaminhar para o nosso encerramento? Ou foi viagem demais? Nossa, só viajou demais agora, hein?
Bom, não tendo então mais observações, agradeço novamente a presença de todas e de todos. Esse vídeo ficará gravado para para aqueles que não tiverem condições de assistir, poder assistir posteriormente, ou para aqueles que quiserem rever para ir aprofundando. É importante, especialmente porque amanhã liberarei para vocês as diretrizes para a nossa próxima atividade avaliativa. Ela é muito simples. Eu apenas quero que vocês sintetizem essa reflexão e debate que tivemos em aula, relacionem com o texto e textos que foram indicados para lerem, para a gente pensar o conceito de lutar. Simples assim. Uma síntese de, no mínimo, 2 páginas digitadas. Veja bem, mínimo. Pode ser mais? Claro, pode. Vocês podem fazer o exercício reflexivo. Mas pensemos aí esse mínimo de 2 páginas. Mas a intenção é que vocês façam um processo de uma sistematização, sintetização daquilo que aparece no encontro síncrono associado com o que a gente leu nos nossos textos, beleza? Bom, pessoal, só concordando aqui com o Marlos, é isso. Eu estou trazendo uma visão para a gente, estou trazendo a luta na ontologia do ser social. Uma outra coisa curiosa a gente pensar, mas só para finalizar aqui, eu não estou falando de ontologia da luta. Assim como na minha tese, eu não falo de uma ontologia do corpo da corporeidade do corpo humano. Eu falo das condições ontológicas da constituição do ser humano em que se desenvolve a corporeidade e que se desenvolve o lutar. Entendeu essa questão? Acho bem interessante, porque tem surgido debates em que estão querendo trazer uma ontologia do corpo. Veja bem, estão querendo suspender o corpo como objeto central, como se fosse algo principal e central para o desenvolvimento da humanidade de uma forma geral. Sim e não. É o corpo na constituição social. Então é um deslocamento sutil. Então, mas faz uma diferença na questão do nosso trato conceitual categorial. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela paciência, agradeço vocês pela contribuição, pelas nossas reflexões. Fala, Alexandre, você levantou a mão? Ah, tá. Beleza, então. E a gente vai continuando nossas reflexões e o debate na plataforma e os próximos encaminhamentos nessas nossas próximas semanas, beleza? Tenham todas e todos, então, uma boa noite. Eu vou pedir licença aqui para encerrar a gravação